Módulo C6, volume 6, aula 3. Eu sou o professor Capitão e vou continuar aqui a parte de corrente elétrica, agora falando sobre a resistência elétrica dentro do assunto, dentro do módulo C6 da apostila 6V, ok? Então, resistência elétrica R. Que grandeza é essa que eu vou apresentar para vocês? Eu vou repetir o desenho aqui, tá? De um fio condutor cilíndrico como exemplificação. Fio condutor cilíndrico, tá aqui. Ele é um condutor feito de algum material condutor, vou colocar aqui até material, determinado material, em que ele cilindricamente possui um comprimento que eu vou chamar de L, e vou destacar a área da seção transversal que eu vou chamar de A área da seção transversal desse cilindro. Eu estou usando o cilindro, que é o mais comum utilizar o cilindro, mas poderia ser outra figura geométrica. Mas todas terão um comprimento e uma área vinculada à seção transversal para me dar um volume. Concordam? E todos serão feitos de determinado material. Definindo o que é resistência elétrica. Se por acaso eu tenho um material condutor, eu estou com a presença aqui de um elétron, chamado elétron livre. Eu tenho vários, a gente já sabe disso. Ele fica em movimento desordenado. Então, se eu quiser um movimento ordenado, eu chego aqui e coloco um maior potencial, chego aqui e coloco um menor potencial. Você já sabe disso da parte da definição de corrente elétrica. Estabelece-se aqui dentro um campo elétrico que vai do maior para o menor potencial, campo elétrico este para a direita. Mostrando que o elétron, por ter carga, interage pela força que entra com uma força para a esquerda. Pois quando a carga é negativa, os vetores força elétrica e campo elétrico terão a mesma direção em sentidos opostos, fazendo com que esse elétron entre em movimento ordenado, tendo que passar do menor para o maior potencial. Só que agora eu vou te chamar a atenção o seguinte: se o condutor é material, o material é constituído, determinada matéria é constituído de átomos. Essas bolinhas roxas que eu estou colocando aqui são átomos de determinado material. Aqui, ó, átomos. Beleza? Átomos. E a presença de átomos atrapalha a passagem das partículas, que são cargas livres, de um lado para o outro. Por quê? Porque elas vão colidindo. Elas vão colidindo e vai fazendo igual se fosse uma tábua cheia de prego, que você pega uma bolinha de gude e tomba ela, para ela descer, ela vai colidindo. E pelo fato de ir colidindo com esses átomos, ela vai fazendo uma trajetória assim toda rebuscada, ó, toda rebuscada, tendo que colidir e criando um caminho sem ser um caminho em linha reta. A corrente elétrica, quando percorre o fio, não segue uma linha reta. Ela segue um caminho todo rebuscado devido às suas interações, que a gente chamaria, entre aspas, de colisões, com os átomos presentes na matéria. Este caminho rebuscado mostra que não está fácil passar de um lado para o outro. Existe uma dificuldade deste elétron passar de um lado para o outro. Essa dificuldade se chama resistência elétrica. Então, todo condutor, por melhor que seja, todo condutor oferece uma grandeza chamada resistência elétrica que mede a oposição da passagem das cargas livres de um lado ou para o outro devido à presença de átomos. Vou escrever isso como definição. Resistência elétrica é uma grandeza, eu vou colocar aqui, ó. Resistência elétrica é uma grandeza escalar que mede o grau de oposição à passagem da corrente elétrica que são as cargas livres, no caso aqui os elétrons livres, de um lado para o outro, devido à presença de átomos. Esses átomos acabam interagindo com ele como se fossem colisões, fazendo ele bater de um lado para o outro. Então o elétron vai batendo aqui nesses átomos, percorrendo um caminho todo rebuscado. Não por acaso, olha só, qual é a simbologia
da resistência R. A simbologia em circuito é exatamente isso aqui, ó. Olha só, você acredita que tem gente que já se formou, que já fez mais de uma vez de pré-vestibular e não sabia que essa simbologia de resistência é exatamente a trajetória rebuscada do caminho? Tem gente que acha que isso aqui é um filamento de uma lâmpada. Teve um aluno que me falou que isso aqui era matinho, graminha. Eu falei, meu Deus do céu! Essa simbologia da resistência está mostrando que quando a corrente passar, quando houver uma corrente passando por essa resistência, ela não vai seguir um caminho reto. Ela vai ter que seguir um caminho todo rebuscado. Estão acompanhando? Então essa é a simbologia da resistência. Então vamos lá, vamos de novo. Quando um elétron passa de um lado para o outro no movimento ordenado, este movimento ordenado não é retinho. Ele segue a ordem do menor para o maior potencial, mas o caminho é todo rebuscado devido ao fato dele interagir com os átomos presentes na matéria ao longo de sua trajetória, fazendo com que esse caminho rebuscado, que a gente representa inclusive assim, mostre que todo material possui um grau de oposição à passagem da corrente, que você mede por uma grandeza chamada resistência elétrica. E tem fórmula? Tem fórmula. Essa fórmula é famosa? Ih, demais. Por quê? Porque a resistência, ela tem relação da seguinte maneira. Vamos falar da relação da resistência com as grandezas. A fórmula que eu vou te apresentar para a resistência está em destaque aqui no desenho. Tudo que está em vermelho é o que afeta o valor da resistência. Material, comprimento e área. Não está em vermelho? Então as grandezas que farão parte da fórmula para a resistência estão ali. Por exemplo, a resistência, ela mede a dificuldade da corrente passar, ou seja, ela atrapalha o fluxo. A resistência elétrica atrapalha o fluxo. Então vamos pensar. A resistência tem relação com o comprimento? Tem. Direta ou inversa? Direta. Por que a resistência tem relação direta? Porque se por um acaso o átomo encontra dificuldade a passagem pelo material devido à presença de átomos, quanto mais longo for o comprimento do caminho que ele vai atravessar, mais chance de interagir com átomos. Então, se o caminho sendo maior atrapalha o fluxo, significa que você está aumentando a resistência. Então, quanto mais longo o caminho que o elétron tem que passar para percorrer o condutor, pior para o fluxo. Pior para o fluxo aumenta a resistência, porque a resistência mostra oposição ao fluxo. Então a relação do comprimento com a resistência é direta. Agora, a relação da resistência com a área é inversa. Por que a relação da resistência com a área é inversa? Vamos pensar. Se você está num fluxo numa estrada e a estrada está congestionada, você gostaria que a estrada fosse mais estreita ou mais larga? Mais larga. Por quê? Porque a largura ajuda o fluxo. Quem seria a largura aqui? A área. Então, se a área ajuda o fluxo, quanto maior a área, menor a resistência. Quanto maior a área, menor a resistência e ajuda o fluxo. Então você percebe que a relação da área com a resistência é inversa. Eu posso juntar essas proporcionalidades numa só? Sim. A resistência, ao mesmo tempo que é diretamente proporcional ao comprimento, é inversamente proporcional à área. Se eu quero trocar proporcionalidade por uma igualdade, eu vou inserir uma constante, que a gente utiliza a letra ρ. Ρ, L sobre área. É aí que entra a fórmula mais famosa que tem de circuito elétrico. Resistência é ρ. ρ é a fórmula da resistência elétrica. Ô, gente, nem que eu quisesse ser politicamente correto, eu conseguiria. É universal isso aqui. Se você for lá na França, é rolê. Se for nos Estados Unidos, é rola. Qualquer lugar, fórmula de resistência, rola. Não tem jeito. Ρ, L sobre área. É a maneira que todo mundo decora isso aqui. Ρ, L sobre área. Beleza? Unidade de resistência no sistema internacional. Unidade de resistência no sistema internacional de unidades. É o OHM. Ohm. Cuja letra utilizada como simbologia é a letra ômega. Tá aqui. Unidade de resistência no sistema internacional é o ohm. Quem é este ρ? Ρ é a resistividade. Resistividade. Característica do material. Característica do material.
Quando eu tenho uma grandeza, que é característica só do material, a gente chama isso de grandeza intrínseca. O que significa que materiais diferentes terão resistividade diferente. Então, isso aqui é característica do material. Grandeza intrínseca. Grandeza intrínseca. Então, Rho é a resistividade do material. Vocês notam, então, que quanto mais baixa a resistividade, menor a resistência do condutor, melhor para conduzir. O que significa, então, que bons condutores têm baixa resistividade. Beleza? Bons condutores têm baixa resistividade. A unidade de Rho no sistema internacional é o Ohm vezes metro. É o Ohm vezes metro. Como é que eu chegaria a essa unidade Ohm vezes metro? Quando eu tenho uma fórmula e quero chegar à unidade de uma grandeza que pertence à fórmula, você isola ela. Então, Rho vai ficar R de resistência vezes área dividido pelo comprimento. Só mexendo aqui na fórmula. Se eu quero a unidade de resistividade, eu pego a unidade de resistência, a unidade de área e a unidade de comprimento. De resistência é Ohm. De área é metro quadrado. De comprimento é metro. Quando eu cortar metro com metro quadrado, vai ficar Ohm vezes metro, que é a unidade da resistividade do material, ok? Bons condutores têm baixa resistividade. Exemplo, a resistividade do cobre é de aproximadamente 1,6 vezes 10 a menos 8 Ohm vezes metro. Olha como é baixa a resistividade do cobre. 1,6 vezes 10 a menos 8 Ohm vezes metro. Então, bons condutores têm baixa resistividade. O cobre é um dos materiais mais utilizados para fios condutores, assim como o alumínio. O ouro também seria um ótimo condutor. Agora, faz fio de ouro aí nos postes, você vai ver o que vai sobrar na rua. Nada, nem os de cobre estão sobrando, eles já estão roubando. Mas seria possível a gente usar ouro para fazer alguma coisa? Tem algum local que a gente usa ouro, por exemplo, que é bom condutor, para formar circuito? Sim. Marca-passo, que é um circuito eletrônico que tem no coração, usa ouro. Por quê? Porque o ouro tem a capacidade de não oxidar. Então, neste caso, como o seu corpo é uma solução iônica, o corpo com uma solução iônica pode criar processo corrosivo no material metálico dentro do seu corpo. Então, no coração, utiliza-se um circuito elétrico, que é o marca-passo, constituído com ouro. Antigamente, por exemplo, usava dente de ouro. Por quê? Porque o material ouro não oxida com o dente. Se você usar outro material, pode ocorrer uma oxidação. Então, o que você percebe? Que ouro é bom condutor. Circuitos de computadores utilizam o ouro também devido ao fato de você manter uma vida útil maior para não ter oxidação, porque os condutores são bem fininhos, então uma leve oxidação já atrapalha o funcionamento do computador, utiliza circuito com ouro. Então a gente tem bons condutores, isso aqui é excelente questão para o Enem, tá? Falar quem são bons condutores e maus condutores. Então vamos de novo. Resistência elétrica. É uma grandeza que mostra que, por melhor que seja o condutor, ele vai oferecer um grau de oposição à passagem da corrente, porque todo material é constituído de átomos, fazendo com que o elétron, no decorrer da sua passagem em movimento ordenado, acabe colidindo com os átomos, tendo que criar um caminho todo rebuscado, cuja simbologia é este caminho rebuscado. Neste caso, existe uma fórmula para calcular esse grau de oposição da resistência, que é o ρ, em que L é o comprimento do condutor, A é a área e Rho é a resistividade característica do material. Bons condutores têm baixa resistividade. Baixa resistividade favorece ter baixa resistência. Ah, capitão, pode ser que eu tenha uma alta resistência com um bom condutor? Sim, porque ele é bom condutor pela resistividade. Mas se você fizer um fio muito longo, pode ser que a resistência acabe ficando muito grande, mesmo tendo baixa resistividade. Entenderam? Resistividade é grandeza intrínseca. O cobre sempre será bom condutor. Já a resistência pode ser maior ou menor, dependendo do comprimento e da área. É o que a gente chama de grandeza extrínseca. Então, enquanto a resistência depende de fatores externos, como comprimento e área, grandeza extrínseca, a resistividade Rho só depende do material. Ok? Bom,
Vamos fazer aqui agora alguns exemplozinhos para a gente testar a sua condição de usar a fórmula. O que a gente vai fazer agora? Usar a fórmula. Então, exemplo número 1. Compare R1 e R2. Você vai comparar as resistências de dois materiais. Então, primeiro fio. Segundo fio. Aqui representado. Olha só. Fio número 1, fio número 2. Material do fio número 1, cobre. Do fio número 2, cobre. Raio da seção transversal, Rzinho. Raio da seção transversal, Rzinho. Comprimento do fio de cima, L. Do de baixo, 2L. Então vamos lá. Neste fio condutor de cobre 1, número 2, tem resistência os dois? Tem. Compare R1 e R2. Quem é maior, quem é menor? Então, comparando R1 com R2. Pense aí na sua casa. R1 é maior, menor ou igual a R2? Já sabe que é diferente, então não é igual. O R1 é maior ou menor? Não fique tentando adivinhar. Se eu te der uma fórmula, usa a fórmula. Está na hora de você aprender a usar a rola. Então, vamos usar a rola. ρL sobre área. Procura quem é comum aos dois fios. Por acaso o material é o mesmo? Sim, então a resistitividade é a mesma. Por acaso o raio da seção transversal é a mesma? Então a área é a mesma. O que está diferindo um do outro? O comprimento. O de baixo, o comprimento é maior e é diretamente proporcional. Então a resistência do de baixo é maior. Se a resistência do de baixo é maior, a resistência do primeiro é menor do que a resistência do segundo. Dá inclusive para saber o quanto é menor. A resistência R1 é menor do que R2. Quanto menor é a resistência R1? Faz aí na sua casa. Pausa o vídeo, olha usando a fórmula e me diga quanto é menor R1 em relação a R2. Pausa. Fez? Bom, então neste caso você pode perceber que se o comprimento é o dobro do de baixo, ele tem um dobro da resistência. Logo, se é diretamente proporcional, R2, que é a resistência do de baixo, que é diretamente proporcional ao comprimento, é igual a 2R1. Você conseguiu achar a relação entre R2 e R1. Se a resistência é diretamente proporcional ao comprimento e o comprimento de baixo é o dobro do de cima, a resistência do de baixo é o dobro da de cima. Só afetou a resistência, beleza? Muito bem. Exemplo número 2. Exemplo 2. Cuidado, hein? Idem, ou seja, compare R1 e R2. Idem. Então eu vou colocar aqui um fio. Aqui, ó. E outro fio, fio número 1, fio número 2. Material dos dois, cobre. Cobre, cobre. Comprimento dos dois, L, L, mesmo comprimento. Raio da seção transversal, R, e do de baixo, 2R. Então vamos comparar. R1 e R2 são iguais ou diferentes? Diferentes. Muito bem, é para adivinhar ou usar a fórmula? Usa a fórmula. Qual é a fórmula? Rola. Usando a fórmula, procura quem é comum. O material continua o mesmo, o comprimento continua o mesmo, mas a área está diferente. E se a relação entre a resistência e a área é inversa, quanto maior a área, menor a resistência. Portanto, a resistência 2 é menor do que a resistência 1. Logo, a resistência 1 é maior do que a resistência 2. Ok? Dá, inclusive, para saber o quanto a resistência 2 é menor do que a resistência 1. A resistência 2 é menor do que a resistência 1? É. Dá para saber quanto o R2 é menor do que o R1? Faz a conta aí. Pausa o vídeo e faz a conta. Fez? Você pode ter pensado que a resistência 2, já que a relação é inversa com a área, você pensou assim, se aqui está 2R e aqui está R, a resistência aqui é metade da de cima. Você errou! Porque eu não te dei a área, eu te dei o raio. E eu estou fazendo a maldade que o vestibular faz. Qual é a relação entre a área e o raio de uma circunferência? A área é πr ao quadrado. Ai, meu Deus! Se por um acaso aqui o condutor 2 tem o dobro do raio, o dobro ao quadrado é 4 vezes maior.
Olha lá, ó. A área de baixo é 4 vezes maior do que a de cima. E como a relação é inversa, se a área é 4 vezes maior, a resistência de baixo vai ser 4 vezes menor. Eita, nós! Então, R2 é igual a R1 sobre 4 e não sobre 2. Cuidado para você não cair nessas maldades de vestibulares, de ao invés de te dar a área, te dá o raio. Porque para aluno, tem aluno que acha que tudo é a mesma coisa, raio, área, é a mesma coisa. Então, exemplo 3. Exemplo 3. Idem, ou seja, compare R1 e R2. Então, vou colocar aqui, ó. Ok? Fio 1, fio 2. O que vocês notam? O de cima, eu vou falar que ele é feito de prata, AG. O de baixo, eu vou falar que ele é feito de ferro. 2 condutores, prata e ferro. Prata e ferro. Aí, o de cima tem o raio da seção transversal Rzinho e comprimento L. O de baixo tem o mesmo raio Rzinho e o comprimento L. Compare R1 e R2. O que é para você fazer? Para comparar R1 e R2, você vai usar a fórmula. Qual é a fórmula? Rola. Tem que aprender a usar rola. Aí agora você vai procurar quem é comum. Por um acaso, a área, já que os raios são iguais, a área é a mesma? É. O comprimento é o mesmo? É. O que está diferindo agora as resistências? A resistividade. E você tem a obrigação de saber o valor da resistividade? Claro que não. Ou a prova vai te dar uma tabela, ou ela vai indicar qual é a resistividade da prata e do ferro para comparar. A única coisa que você precisa saber é que, se eu te disser que a resistividade da prata é menor do que a do ferro, e na realidade é, tá? A resistividade da prata é menor que a do ferro, significa então que a prata tem resistividade menor, portanto a resistência é menor. Porque é diretamente proporcional. Então R1 tem resistência menor do que a R2. E se a resistividade da prata é menor, significa que ela é melhor condutora. Neste caso, eu estou te ensinando que quando o único fator de influência for o material, você não tem obrigação de saber. É interessante você saber que os bons condutores são cobre, alumínio, prata, ouro. Outros bons condutores, o ferro também é, mas não é tão bom quanto esses. Tem outros, níquel, né? Então você tem vários materiais que são condutores, alguns melhores, outros piores. É legal você saber quem são os melhores, porque você usa na prática o cobre, o alumínio, né? Agora, você não tem obrigação de saber o valor numérico. Então, neste caso, a prova teria te dado os valores e você só olharia quem era menor para ter resistência menor pela relação direta. Ok? E para terminar esses exemplos e terminar especificamente essa questão de resistência, neste caso, eu vou colocar como exemplo número 4, novamente o idem comparação, tá? Idem. Cobre, Rzinho, L. Compare R1 com R2. R1 com R2. Ah, capitão, você falou pra gente usar a fórmula. Isso mesmo, usar a fórmula. Qual a fórmula que você vai usar? Rola. Rho L sobre área. Ok? Comparando agora, você vai ficar assim, puxa vida, o comprimento é o mesmo. O comprimento é o mesmo, o comprimento é o mesmo. A área, Rzinho, a área é a mesma. A resistividade, material cobre, a resistividade é a mesma. E as resistências são iguais. Se você fizer isso, você errou. O que está de diferente aqui? A temperatura. E cuidado
Para você não fazer o raciocínio que os materiais se dilatam, então teria um fio que estava com comprimento L, que ao passar para 100 graus Celsius, ele aumentou o L. Se aumentou o L, aumentou a resistência. Errou! Isso aqui eu estou te dizendo que isso aqui é um fio de cobre de raio R e L a 0 graus Celsius. Isso é outro fio de cobre de mesmo comprimento, mesmo raio, ou seja, ele não sofreu dilatação, ele está com comprimento L, com raio Rzinho a 100 graus Celsius. Então, o que vai acontecer aqui não é o fenômeno da dilatação influenciando o comprimento. Capitão, mas pode influenciar? Não efetivamente para a mudança na resistência. Porque o coeficiente de dilatação térmica linear é da ordem de grandeza de 10 a menos 6. O que significa que 1 metro de fio, para ter, por exemplo, de 0 a 100 graus Celsius, aqui, ó, se você dilatasse de 0 a 100, 1 metro de fio com a ordem de 10 a menos 6, você teria uma dilatação de 10 a menos 4 metros, ou seja, 0,1 milímetros. O que é isso? Nada. Efetivamente, uma alteração de 0,1 milímetros num fio de 1 metro não dá uma diferença nenhuma de resistência. Então, não é a dilatação aqui, nem é dilatação, nem houve dilatação. Isso é um fio 1, isso é outro fio, que tem o mesmo comprimento do de cima, tem o mesmo raio do de cima, só que o de baixo está a 100 graus Celsius e o de cima está a 0 graus Celsius. Tá? Então não tem nada a ver com dilatação aqui. São dois fios diferentes, mas de mesmo comprimento, mesmo raio, mesmo material, um a 0 e outro a 100. Eu vou te explicar que a resistência do de baixo está maior do que a de cima. Uai, como assim, capitão? É porque, na verdade, se o de baixo está a 100 graus Celsius, os seus átomos estão mais agitados. Não é a presença do átomo que faz o elétron colidir ao longo da sua trajetória, fazendo um caminho todo rebuscado? Portanto, se está a 100 graus Celsius, a agitação maior aumenta a probabilidade de colisão com a agitação maior dos átomos. O que significa que a temperatura afeta a grandeza própria do material, que é a resistividade. Então, o que eu estou para te falar é que a resistividade varia com a temperatura. A resistividade varia com a temperatura. E de que maneira? Diretamente proporcional. A resistividade tem relação diretamente proporcional com a temperatura. O que significa que quanto maior a temperatura, maior a resistividade. E quanto maior a resistividade, maior a resistência. Então a resistência do de baixo está maior do que a de cima, porque a resistividade do de baixo está maior do que a de cima. O que significa que, na verdade, neste exemplo número 2, para eu garantir que essa resistividade tinha que ser constante, eu tinha que chegar aqui e botar assim, ó, 20 graus Celsius. E aqui, 20 graus Celsius. Agora sim. Agora eu posso falar que a resistividade é a mesma, porque eu botei aqui 20 graus Celsius, 20 graus Celsius. Só que eu só estou te falando isso agora, tá? Então, como que eu comparo, na verdade, dois condutores? À mesma temperatura. Porque se a temperatura estiver diferente, então a resistividade já tem alteração. Tá? Então, todos os exemplos que eu dei anteriormente, você considera a mesma temperatura. Aí, agora eu estou te mostrando que a temperatura afeta diretamente a resistividade, mudando a resistividade, muda a resistência. Então, apesar de ter mesmo comprimento, mesma área e mesmo material, a resistividade depende do material e da temperatura. Então, a resistividade é característica do material e da temperatura, tá? Muito bem. Então, feito esses 4 exemplos agora, você tem condições de fazer exercício só sobre resistência. A gente volta no próximo vídeo, continuando com o circuito.